Me conta qual é o valor real de uma milha e por que, que as milhas hoje são subestimadas. Tem muita gente que não liga e sequer entende para que ela serve. Exatamente. Então, uma média do milheiro é o termo utilizado a cada 1.000 milhas que serve para precificar quanto que valem as nossas milhas. Então, a cada 1.000 milhas a gente vai ter um valor, o valor médio aí seria R$ 20, que a gente consegue trabalhar. Então, vamos supor, se tu tiver 100.000 milhas, tu terias R$ 2.000. Então, muitas pessoas, por não ter esse conhecimento, às vezes deixam expirar 100.000 milhas ou deixam, né, perder esses pontos e estão aí rasgando R$ 2.000 sem saber. Por isso que elas acabam não sentindo aquela... Milha, na verdade, é uma medida, para você que está nos acompanhando aqui nos Obediência Produtiva, de distância, né? Que imagino eu tenha sido convencionado pelas companhias aéreas como uma forma de bonificação para o usuário que viaja muito. Sim. Mas por que as milhas hoje se transformaram em algo tão importante? Elas estão vinculadas a tudo quanto é tipo de produto. Então assim, você vai comprar um telefone, vai comprar uma televisão, vai comprar um fogão novo, tudo tem milhas vinculadas. E por que passou a existir essa vinculação com milhas em produtos? Sim. Vamos começar. Eu gosto de dar um passo atrás para explicar para as pessoas que a gente tem os programas de fidelidade, que já vem há anos, sabe aqueles lá que a gente ia no restaurante e vinha lá, a cada refeição a gente ia marcando e depois ganhava uma refeição extra. Perfeito. O que são os programas de fidelidade? Eles servem para estimular o consumo, né, na loja, né, na empresa e tudo mais. Então hoje, a diferença de pontos e milhas, que as pessoas não sabem às vezes todos os programas de fidelidade geram pontos. Programa de fidelidade de gasolina, programa de fidelidade de loja, programa de fidelidade dos bancos e por aí vai. Então todos eles geram pontos. Esses pontos depois a gente vai transferir para as companhias aéreas, transformando em milhas. E daí milhas é um termo utilizado pelas companhias aéreas, onde vem através da milha, né, voada, que a gente transforma em milhas. Essas milhas depois a gente pode utilizar tanto para viajar quanto para vender. Então é aí que veio o fluxo, né, dos pontos se transformarem em milhas e depois se transformar em riqueza, que é dinheiro no bolso. Né? Tá certo. Então a recompensa da milha ela sempre está vinculada a um valor financeiro que você pode vender, né, ou trocar por um produto, ou um valor de viagem. Isso, eu sempre usei exatamente. muitas milhas. E você parece que agora, recentemente, eu fui apresentado por você pelo Alfredo Soares, né, que é um cara muito bem relacionado, tem um networking enorme. Qual que é a sua ideia? Como surgiu esse business seu e o que você está fazendo assim, na prática, que é conscientizar as pessoas da importância das milhas? Então, na verdade, as milhas entraram na minha vida há 5 anos atrás. Eu fui contador na Irlanda, morei 2 anos lá, e quando eu voltei para o Brasil, após viajar bastante lá pela Europa, porque a gente tinha bastante facilidade, eu voltei com aquela vontade de viajar mais, explorar mais o mundo. E daí se falava muito naquela questão de cartão de crédito gera viagem, gera pontos e tudo mais. Mas naquela época se falava muito de que quem gera pontos e quem utiliza esses cartões de crédito gasta muito. Ou seja, meus pais, os pais, né, em geral. Então não precisa gastar muito para ter milha. Não precisa gastar muito. Isso eu posso dizer que muita gente fala e eu tô aqui para quebrar esse paradigma, né? E outra coisa também é a questão dos cartões Black. Todo mundo diz que quem tem cartão Black é milionário. É só coisa de milionário. Mas não todo mundo pode ter acesso a um cartão Black. E hoje eu tenho isso como prova, o que eu aplico e o que os meus mentorados também aplicam aí. Então, hoje é mais do que comprovado na prática que todo mundo pode ter acesso a um cartão Black, utilizando ou da renda ou do relacionamento com o banco, né? Então todo mundo pode ter. E depois de eu começar essa jornada, claro, eu não comecei tendo um cartão Black há 6 anos atrás, então eu iniciei com um cartão Santander Fit lá, que gerava 1 ponto por dólar gasto e tudo mais, e fui crescendo, aprendendo, né? Então ao longo dessa jornada de 6 anos eu errei muito, perdi dinheiro, ganhei dinheiro também, e fui botando isso em prática, até que chegou um momento que eu resolvi isso aí paralelo, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a empreender, virei sócio do meu pai numa empresa de consultoria contábil lá em Manaus, e paralelamente eu utilizava minhas milhas, né, para viajar. Sempre gostei muito de viajar, como eu falei. Então, eu vi do potencial de tu ter bons cartões, fui evoluindo, fui conseguindo o primeiro Black, segundo Black, hoje trabalho com 6 Blacks, claro, com anuidade zerada, porque as milhas são questão de inteligência financeira, então eu não quero ver ninguém dando dinheiro para os bancos. Certo? Então, na verdade, o que você vai proporcionar aqui para o nosso ouvinte de Obediência Produtiva são algumas dicas básicas para eles aumentarem esse ganho de milhas e não terem um gasto financeiro muito grande e saber fazer o aproveitamento dessas milhas ou trocando por produtos ou por viagem, certo? Exatamente. Como é que foi a transição da contabilidade para um cara que trabalha única e exclusivamente com milhas? Então,
tocava a empresa, né? E viajava bastante pela empresa, pelo Brasil todo. Até que num domingo à noite, lembro muito bem, eu tava numa sala VIP, dessas que a gente consegue acessar com os cartões Black. E daí tava ali resolvendo algumas coisas de trabalho, eis que eu avistei o Thiago Nigro, que pra mim, primo rico, né? Que era uma grande referência no mundo das finanças. E fui até ele para pedir para tirar uma foto. E dessa foto me deu um estalo que cara, tu que é referência no mundo das finanças, eu tô fazendo uma renda extra com milhas para poder começar a investir. E ele, sério, cara, como é que é isso? Eis que dessa conversa saiu uma aula de milhas de mais de 1h30, onde ele me agradeceu muito. E daí eu vi o potencial desse conteúdo, né? E daí neste momento eu parei e pensei, logo que eu saí do lado dele, né? Olha, ou eu entreguei o ouro pro bandido, porque ele vai começar a falar agora sobre milhas, e ele é muito maior e tudo mais, ou eu via isso como uma oportunidade. Eu preferi ver pelo lado da oportunidade. Eu saí do lado dele, me lembro muito bem, fui até o outro canto da sala VIP e comecei a gravar stories e comecei a produzir conteúdo exatamente a partir nesse dia. Então, se tu for olhar meus destaques, começa no story com ele sobre as milhas, né? E foi essa grande virada de chave. Depois disso, eu fui produzindo cada vez mais conteúdo, até que eu acabei largando a sociedade que eu tinha com meu pai na consultoria contábil lá em Manaus e resolvi tocar aí essa paixão que eu tive pelo mundo das milhas, transformar pessoas e tudo mais. E foi exatamente assim que foi essa virada.